Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã de quinta-feira que nós estamos aqui com todos vocês, com a graça e com a misericórdia de Deus, no desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá com a graça e a misericórdia de Deus, tá certo? Vamos orar? Hoje nós vamos ler mais 6 capítulos de Salmos, do 85 ao 90, e eu tenho certeza que o nosso Deus vai edificar a nossa fé. Vamos falar com Deus. Meu Deus amado e querido, meu Deus, eu venho pedir que o Senhor venha dirigir esse devocional, esse momento com o Senhor. Eu te louvo, te agradeço pelo fôlego de vida, por esta oportunidade de estar aqui explicando a tua palavra. Nós não somos nada, não somos dignos e nem merecedores de nada. Por isso que eu te louvo, te agradeço, porque eu sei que a tua misericórdia, ela se renova manhã após manhã. Amém. Glória a Deus. Então, o capítulo 85 de Salmos é dos filhos dos coraitas, filhos de Corá, o qual o propósito deste salmo aqui, ele pede a restauração e a misericórdia de Deus sobre o povo. O assunto principal aqui é a oração por restauração e a promessa de paz. Quando vemos aqui os filhos de Corá orando pela restauração da nação, entenda, nós também podemos fazer esta oração. Ó Deus, restaura a nossa nação, restaura o nosso país, restaura os nossos políticos, restaura a nossa cidade, restaura o nosso bairro, a zona norte aqui, restaura, ó Deus, com teu santo poder, a nossa casa, restaura a nossa família. Então, assim como os filhos, os coraitas, os filhos de Corá, eles fizeram esta oração, nós também podemos fazer e pedir a restauração. No verso 1 diz assim: fostes favorável à tua terra, ó Senhor, trouxe restauração a Jacó, perdoastes a culpa do teu povo e cobristes todos os seus pecados. Então aqui ele ora, ele pede por restauração. Então quando eu leio aqui este salmo, eu vou orar, é uma palavra que ele está orando, pedindo a restauração. Ó Deus, restaura o meu casamento, restaura a minha família, restaura a minha cidade, restaura o meu país, restaura, coloca da tua mão poderosa. Nós temos que ler os salmos como nós estivéssemos fazendo uma oração. Aqui os coraitas, o salmista, ele fez, ó Deus, fostes favorável à terra, ó Senhor, trouxe a restauração a Jacó, perdoastes a culpa do povo e cobristes todos os seus pecados, tirastes todo o teu furor e te afaste a tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, o meu Salvador. Ó Deus, restaura mais uma vez, restaura a minha vida, me ajuda. Nós precisamos muito, da ajuda do nosso Deus. Então ele vai orando, ele vai lendo e orando o salmo, e isso é muito forte. O salmo aqui é uma oração, como ele se estivesse aqui lendo, orando e cantando. É muito forte, é uma oração, é uma canção, e você também pode fazer esta oração. O Salmo 85, os filhos de Corá. Então, do verso 1 ao verso 3, nós lembramos aqui da bondade de Deus, que foi manifestada no passado em toda a nação. E isso fica muito claro e traz aqui o momento que Deus restaurou a sorte de Jacó. Do verso 4 ao verso 7, eles vão pedir aqui a Deus restauração novamente, e Deus faz de novo, Tem uma canção que fala: faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. E ele vai fazer de novo. Creia que Deus vai fazer de novo. No verso 10 ao verso 13, ele termina
com uma promessa de paz, uma promessa de salvação para todos aqueles que temem ao Senhor. Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Temer a Deus é você ter temor a Deus. E quando eu tenho temor a Deus, eu me desvio das coisas erradas. Então, temor não é medo, é você ter essa reverência do nosso Deus. Então, eles vão terminar aqui declarando a fidelidade e a justiça de Deus. Aqueles que habitam sobre a terra. Restauração, misericórdia de Deus. Isso é muito forte. Hoje, a misericórdia de Deus se renovou pela manhã. O dia estava clareando. A misericórdia de Deus se renovou. Isso é algo glorioso. Então, ele também está renovando as suas forças, está renovando a sua fé e a sua vida. O Salmo 86, vamos lá, vamos de fé em fé, hein? De fé em fé. Há quem diga que nós não vamos conseguir esse desafio de ler, vamos, porque esse propósito é forte. Nós vamos ler, nós vamos redobrar as forças. Se for preciso ler mais, a gente vai ler, mas nós vamos ler sim. Você lê e eu trago a explicação desse salmo. E especialmente no livro de Salmos, você lê 6 capítulos e eu explico mais 6 capítulos. Tá certo? Tem coisas que você vai entender e tem coisas que eu vou explicar e você vai entender melhor ainda. O Salmo de Davi também, o Salmo 86, aqui o propósito deste salmo é pedir misericórdia e proteção de Deus em tempo de necessidade. Então, em tempo de necessidade, também podemos pedir a misericórdia de Deus. Você que está lendo este salmo, você que está acompanhando aqui a nossa explicação, você vai perceber que o número grande das pessoas que escreveram os salmos, que a diversidade é muito grande, os salmistas, ele, independente de quem é o autor, se é os coraitas, se é Davi, se é Moisés, independente, eles clamam a Deus por misericórdia. Então, esta é uma oração que muito forte, que não pode ser uma oração automática, mas é uma oração, todos eles fazem uma oração de todo o coração. Então nós precisamos aqui da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Aqui no verso 1 do Salmo 86, diz assim, olha só: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responda-me, pois sou pobre e necessitado. Ó Deus, inclina os teus ouvidos e me responde. Eu sou pobre e eu sou, tá aqui, necessitado. Olha só quem está fazendo esta oração. Nada mais, nada menos do que o maior rei de Israel, que é Davi. O homem, o segundo coração de Deus. O homem que foi escolhido, tirado de trás das malhadas. Ele fala, ó Deus, eu sou pobre e eu sou necessitado. Olha quem está fazendo esta oração. O homem que recebeu a unção de Deus através do profeta Samuel. E olha só a oração dele, como ele se vê diante de Deus, como ele se posiciona diante de Deus. A humildade que procede à honra, né? Ele disse, eu sou pobre, eu sou necessitado. Se Davi era o pobre necessitado, ó Deus, imagine nós. Eu sou pobre, necessitado de ti. Então é assim que devemos estar e ir diante de Deus, se humilhando na presença de Deus, para que ele venha nos exaltar, para que o poder de Deus venha se manifestar na nossa vida. Aqui ele vai expressar a sua confiança em Deus, que Deus é bom e Deus ele perdoa de uma forma abundante. No versículo 5 do Salmo 86 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que invocam. Amém? Rico em graça para todos aqueles que te invocam. Faz como Davi ele fez, né? Então, todos aqueles que te invocam. Então, este salmo, ele continua aqui no verso 6,
E no verso 7, ele clama misericórdia, pedindo que Deus salve dos seus inimigos. Do verso 9 ao verso 10, ele vai louvar a Deus pela sua grandeza e declara que todas as nações virão e adorarão ao Senhor. Glória a Deus. O salmo termina com um pedido para que Deus mostre um sinal, que é a sua bondade. Aqui no verso 17, que nós vamos acompanhar aqui, do Salmo 86, no versículo 17, dai-me um sinal da tua bondade. Graças a Deus nós temos, pelo menos eu tenho recebido esse sinal de Deus, o sinal que Ele é bom e tem feito eu continuar. Vamos continuar aqui, versículo 17, dai-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudastes e me consolastes. Glória a Deus. Ele é o nosso consolador, ele tem nos fortalecido e ele tem nos dado força. O Salmo 87, ele é curto, tem 7 versículos, mas não deixa de ser um salmo também muito abençoado. O Salmo 87 é um cântico dos filhos de Corá. A proposta do Salmo 87 é celebrar a cidade de Sião, glória a Deus, como lugar escolhido por Deus. A cidade de Sião aqui é Jerusalém. E no versículo 1, que nós vamos ler aqui agora, diz assim, o Salmo 87. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó, mais do que qualquer outro lugar. Ele ama esta cidade, a cidade de Sião. Amém? Aqui ele fala mais do que qualquer outro. Então ele começa exaltando a cidade de Sião. Cidade de Sião que foi fundada por Deus. Eles vão declarar aqui que os portões de Sião são mais do que todas as habitações de Jacó. Amém? É muito forte, ou seja, ele está aqui lembrando da caminhada, peregrinação de Jacó. E eles estão dizendo aqui que é o lugar mais importante é Sião. Do verso 4 ao verso 5, eles vão profetizar que muitas nações e povos serão contados como cidadão de Sião, incluindo Raabe, a Babilônia, a Felístia, Tiro e vários outros, né? E é uma realidade o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas já estão descendo para Jerusalém. Muitas estão retornando para Jerusalém. Isso é uma grande realidade, né? Isso aqui é muito forte. Desce para Sião, para Jerusalém. Todos. Então este salmo termina aqui com uma grande celebração. Todos que vivem em Sião encontram a sua fonte de vida, que é Deus. Eu quero ler aqui o verso 7, é tão interessante, que diz assim: com danças, com cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Então todos os judeus, todos os israelitas, todos já estão descendo para Jerusalém. Glória a Deus. Amém? Então, o mundo está descendo, também fluindo para Israel. E isso não vai mudar. Os olhos do mundo inteiro também estão para esse país. Um país pequeno, mas um país que foi escolhido por Deus. O Salmo 88 é um salmo, está aqui de Ema. Está aqui o Salmo 88, cântico dos coraitas para o mestre da música. Então está aqui o poema de Ema. Então o Salmo 88 tem a autoria de Ema. Quem é Ema? É um israelita,
Qual o propósito desse salmo? É expressar a profunda angústia e o clamor por socorro. Aqui nós temos aqui um lamento em meio à angústia. Então o povo estava clamando em meio à angústia, em meio a sofrimento, a dor. Do versículo 1 ao versículo 3, esse salmo aqui, o autor Emã diz assim, olha só. Ó Senhor, Deus, me salva. A ti clamo de dia e de noite. E diz assim, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Olha só a situação. A situação terrível. Então é um clamor no momento de angústia. Ele está expressando aqui a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. Então é muito importante aqui esta oração. Então você percebe que os salmistas, eles vão mesmo até a presença de Deus. Eles não colocam a máscara, eles não ficam orando bonito. Oh, meu Deus! Oh, poderoso! Não, os salmistas, eles vão mesmo diante de Deus. Eles rasgam o seu coração. Eles não abrem mão de colocar para fora toda a angústia, de colocar para fora o momento da qual eles estão vivendo. Então ele pede socorro, então ele ora, ele fala mesmo com Deus. O que é isso, pastor? Uma oração sincera. Uma oração sincera, esta que é a oração verdadeira, não é uma oração decorada. Quantas são as pessoas que a sua oração é uma oração decorada, uma oração religiosa, mas não é do coração sincero. Ele continua no verso 4 ao verso 6, descrever a sua angústia. Ele fala, meu Deus, eu estou perto da morte, cercado por trevas. O salmista aqui, ele não se esconde, e nem muito menos esconde o seu sentimento. Ele fala, oh meu Deus, olha a minha alma. Então Emã, aqui ele vai lamentar a ausência, aparentemente, da resposta de Deus. É uma sensação aqui de estar abandonado. Ele não é o primeiro nem o último que vai sentir isso. Quem é que nunca sentiu isso? É uma verdade, mas aqui ele está rasgando o seu coração. Ele termina aqui, é um dos salmos mais sombrios da Bíblia, ele termina sem uma resposta aparente, sem uma solução do seu problema. No verso 18, olha o que diz aqui no verso 18, no Salmo 88, diz assim, olha só, tirastes de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Então, ele termina o salmo assim. Olha, diferentemente do salmista Davi. Mas ele termina o salmo, parece que não tem uma resposta. Então aqui, o salmo de Davi, que sempre a gente lê, ele mostra, está angustiado. Ele mostra os seus problemas. Mas o Emã aqui, o final, a declaração, é uma declaração muito confusa, né? E termina e deixa aqui no ar. Será que Deus respondeu? Se está escrito aqui na Bíblia, eu tenho certeza que Deus respondeu, mas ele deixa no ar. Ele falou, o Senhor me tirou todos os meus amigos, as minhas amizades, e o que só me restou, ó Deus, as trevas é minha companhia. Olha que situação. Mas vamos para agora o capítulo 89, glória a Deus. Vamos chegar lá, nós vamos em frente. Olha como é bom a gente aprender a palavra de Deus. Aqui o salmo o autor é Eta, também israelita. Ele relembra aqui as promessas de Deus e de Davi. Ele lamenta a aparência, aparentemente ele lamenta as falhas dessas promessas. Como que ele lamenta, pastor? Ele lamenta assim, cantarei para sempre o meu amor, versículo 1 do Senhor.
com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e firmastes no céu a tua fidelidade. E tu dissestes: fiz aliança com o meu escolhido. Jurarei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Então, ele está aqui falando do amor de Deus, da fidelidade de Deus. E lembrando da aliança que Deus fez com Davi. Que Deus falou: ó, Davi, o seu trono sempre vai ser ocupado, eternamente. E assim que Deus se revela ao longo do tempo, né? Tanto do Velho como no Novo Testamento. É Deus de aliança. Do verso 5 ao verso 13, Eta relembra aqui as promessas de Deus a Davi, incluindo a promessa do trono eterno. Então aqui está a aparente quebra dessa promessa, porque ele relembra, ele fala: ó Deus, o Senhor disse que nunca faltará sucessor no trono, descendente teu que nunca ia faltar. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aqui é um lamento, aqui é um grande lamento aqui. Parece que Deus estava rejeitando o povo. Então ele fala, lembra que o Senhor falou da linhagem de Davi? Do verso 38 ao verso 45, ele termina com um clamor a Deus para lembrar da sua aliança, restaurar a dignidade do seu povo. Então o salmista Davi, ele está lembrando aqui dessa aliança. O salmista vai repetir em outros momentos também. Ele fala Deus de aliança. Então, parece que suas promessas estão esquecidas, mas não estão. Você vê que os descendentes de Davi, o descendente de Davi está no trono. E agora, neste momento, ele está sentado no trono, que é o Senhor Jesus. Ele veio da a tribo de Davi, que é a tribo de Judá. Paulo disse assim, que ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Isso é algo glorioso. Então, Deus, ele nunca quebrou as suas promessas. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Você veja que não está vazio. O carpinteiro, o Deus vivo de Israel, ele está sentado no trono. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui para o 90. Amém? Tem aqui o 89. Esse aqui que nós estávamos falando aqui. Vamos agora para o Salmo 90. Isso mesmo. O Salmo 90. O Salmo escrito por Moisés. Você percebe aqui a diversidade desses livros? Quando um líder como Moisés, né, legislador, ele escreveu aqui este salmo, Salmo 90. Qual é o propósito deste salmo? O propósito desse salmo é refletir sobre a eternidade de Deus e mostrar que a vida humana é muito passageira, é muito rápida. Olha só, do verso 1 ao verso 2. Olha só. Salmo 90, do verso 1 ao verso 2. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre em geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra, o mundo da eternidade em eternidade, tu és Deus. Antes de tudo, o Senhor é Deus. Olha só como o Moisés escreve este salmo. Então, este salmo é muito profundo, que ele mostra aqui o caráter de Deus. Então, antes da eternidade, Deus já existia. Jeremias vai dizer que Deus é o criador da eternidade. Guarda isso. Ele é o criador da eternidade. Antes da eternidade, Deus já existia. Ninguém criou Deus. Deus é Deus. Deus já era. Deus já existia. Então Deus é eterno. Deus não tem início. Escreva aí. Deus não tem início. Deus já existia. Deus já era. É o criador da eternidade. Deus sempre existiu. Escreva aí. Deus
sempre existiu. Então, como assim, pastor? Isso aqui é algo glorioso. Se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, aqui nos Salmos, ele mostra a grandeza, né? E ele continua, fala, Deus é o meu refúgio de geração em geração. Deus é o refúgio para mim, para minha família, isso para os seus netos, para os seus filhos. Deus é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus! Então, ele está mostrando aqui a segurança, que ele se agarrou no Todo-Poderoso. Amém? Do verso 3 ao verso 6, ele fala da brevidade da vida humana, que nem se compara com a eternidade de Deus. Nós somos um vapor. Nós somos o pó, né? Nada se compara com a eternidade de Deus, né? Os nossos dias são breves, né? Aqui fala da eternidade de Deus. Aqui ele pega, é a mesma coisa quando você vai na praia e pega um grãozinho só, um grãozinho daquela areia. E você vê aquela areia que representa o quê? A eternidade. Deus é eterno. Amém? Aquilo ali é a nossa vida. E nós somos breves, nós somos como um sopro, nós somos como uma neblina, nós somos como aquela erva do campo que nasce, que cresce, que floresce e murcha e desaparece. Então, nós temos que aprender isso. Amém? Então, a grandeza do nosso Deus. Do verso 7 ao verso 10, ele ensina o povo a contar os seus dias. Ele busca a sabedoria. Deus conta os dias da nação de Israel. Quando a pessoa ela não se refugia em Deus, então os anos dela não são contados. Deus, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós somos contados. Você sabe que a Bíblia fala de Sete e a Bíblia fala de Caim. De Sete fala dos anos que foram contados, mas de Caim não fala o seu tempo. Então, os nossos dias são contados quando nós estamos na presença de Deus. E nós já começamos aqui já a viver a eternidade. A eternidade, porque estamos andando com Cristo Jesus e vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. E que você também venha receber essa paz, essa certeza, esta alegria que vem do alto, que nós estamos já começando a eternidade, caminhando rumo à eternidade, porque eu creio na salvação e eu creio na vida eterna. E aqui nós terminamos mais 6 capítulos. E vamos lá do 91 ao 97, eu gostaria que você viesse ler os Salmos, tá certo? E amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu vou estar aqui na fé com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, hein? Um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.